Bom, então a gente se reúne aqui todas as quintas-feiras, né? Esse grupo aqui surgiu do velho núcleo de informática da SIC e andamos inovando aqui na forma de fazer essa reunião, na forma de trazer as empresas para participarem dessa ação, né? E eu estou acompanhado aqui. Meu amor, leva a pão. Desculpa aí, pessoal. Então, eu só queria desejar realmente as boas-vindas para o pessoal. Acredito que todos que estejam aqui no grupo hoje já venham participando há algum tempo conosco, né? E hoje eu até provoquei essa reunião junto com o Jadson e a gente trouxe o Fabrício aí para falar um pouquinho sobre a inovação, né? O que Cascavel está pensando a nível de inovação através do conselho. E o Fabrício vai vir aí falar para nós sobre a lei da inovação, falar um pouquinho para nós do que eles estão trabalhando. E daí tem algumas provocações aí, né, para ver como que a gente vai fazer esse link aí, Iguaçu Vale, Iguaçu Haiti, através das empresas de tecnologia, né, junto com a prefeitura. Então, na verdade, um dos pilares do Iguaçu Vale é realmente a gente estreitar essa relação, né, entre governo, empresas e a cidade, né? As universidades que estão aí com a gente. A gente ainda tem hoje o órgão municipal através da Fundetec, né? Mas eu acredito que a gente pode estreitar ainda mais essa relação. Então, eu só queria convidar aí o Fabrício para que ele nos presenteie com o que ele tem a nos dizer. Legal, bom dia a todos. Agradecer aí ao Jadson pelo convite, todo o grupo aí do Iguaçu Vale. Me sinto aí honrado de fazer parte desse grupo. Entrei aí em ano passado, né, e tenho aprendido muito. E aí o desafio em 2019 também, onde eu entrei para coordenar aí a diretoria técnica da Fundetec. E tem sido um tempo de muito aprendizado aí, né? Com alguns desafios, né? Espero que dentro das dificuldades que estamos envolvendo, estamos passando, né? Com a pandemia, mas estamos conseguindo dar sequência aí nos projetos e programas que a gente tem dentro do cronograma. Tá? Estão me ouvindo bem? Ainda estou me adaptando com essa história de falar sozinho para bastante gente. Mas vamos lá. Tá bom, só. Vou ser bem breve para a gente poder até ter um tempo maior de debate, discussão aí, participação, né, do grupo, né? Mas assim, a Lei Municipal de Inovação, ela foi criada em 2016 em virtude de um cenário de evolução, né, na preocupação de todos os órgãos, né, que estão relacionados. Na verdade, hoje a inovação está toda, ela tem uma árvore aí muito de abrangência, né? Hoje a inovação está em todos os setores, né? Economia, governo, privado, terceiro setor, saúde, né? Ainda mais agora nesse momento que nós temos passado. Então isso foi uma necessidade de instituir, né, essa questão legal. Só brevemente, só para passar um pouco do que aconteceu de histórico, né? Para vocês, para quem já sabe, é só para relembrar, e para quem não conhece um pouco desses 10 anos de lei de inovação, né? Mas aqui está o que a gente vai tratar rapidamente, esse início, para a gente poder estar colocando aí aquilo que o ecossistema pode nos colaborar. Então, histórico da lei de inovação, a lei complementar, bem sucinta, porque a ideia não é ficar lendo artigo de lei aqui, né? Vou tirar um pouco a minha formação jurídica aí para poder realmente ser mais prático nesse momento. O Conselho Municipal de Inovação, a atuação
né, que o ecossistema pode colaborar nesse sentido. Então, nós temos ali, dentro desses 10 anos de leis de inovação, né, começou com a Lei de Informática, 91, a Lei Federal de Inovação, 2004, a Lei do Bem, 2005, as leis estaduais que vieram já nessa carona ali, né, São Paulo, Minas, Rio, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Ceará, Amazonas, Sergipe, Mato Grosso, e a nossa do Paraná, que foi em 2012, Santa Catarina. E também com a Política de Desenvolvimento Produtivo, que foi o PDP 2008. Tá? Mas, só para a gente apresentar o que aconteceu nesse cenário de 10 anos de inovação. Falando de Lei Complementar Municipal de Inovação, né, que é a 90/2016. Até eu sugiro para quem não conseguiu fazer uma leitura, se vocês quiserem até, acho que já foi feito alguns eventos anteriores, né, nesse sentido, mas a gente pode tratar mais sucintamente. Estou aberto aí a apoiá-los nesse sentido, podemos até chamar alguém lá da Procuradoria Jurídica do município para fazer esse debate também, né, e poder introduzir mais aquilo que foi criado em 2016 e aquilo que a gente está ainda para executar, né, nesse processo. Né. Uma das dificuldades que eu tive aí, depois eu vou falar um pouco mais, né, é para a gente introduzir aquilo que a lei prevê. Isso é em todas as áreas, né, da justiça, né. Hoje, quando o legislador faz uma lei, além de a lei ela já talvez esteja até ultrapassada quando for aprovada, né, também você tem a dificuldade de executar ela, né, porque, ainda mais falando de inovação, né, porque a gente tem aí os métodos, os procedimentos, né, até a gente buscou algumas fontes para poder implantar e Cascavel está de parabéns, tá? Tem muitos municípios que têm a lei deles anteriores à nossa e ainda não se preocuparam, não começaram a executar suas políticas de inovação. Então, assim, aqui dentro dos objetivos e metas, né, que a lei traz, né, nos verbos, né, então, objetivos seriam medidas de incentivo à inovação, pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico. As metas dentro do próprio artigo 2º e 3º da lei, ela fala alcançar a capacitação para pesquisa científica, tecnológica, a inovação, a consolidação dos ambientes de inovação dos setores acadêmicos, produtivos, sociais do município de Cascavel. Até eu coloquei em negrito porque para a gente conseguir executar isso, né, é muito importante hoje, né, o ecossistema no todo, né, especial aí os setores acadêmicos, produtivos e sociais, né, porque é onde nós vamos ter a demanda, onde nós vamos conseguir fazer essa participação, esse envolvimento para que consigamos atingir o objetivo da lei. Tá? Os agentes, né, da Lei de Inovação, ela está retratada no artigo 4º, parágrafo único. Tá? Vou só pontuar rapidamente, né? Hoje, quem que coordena, quem que encabeça esse Sistema Municipal de Inovação é o Conselho Municipal de Inovação, que é o guardião, aí, o executor da lei, né? E dentro desse conselho nós temos a diretoria, que é composta, né, diretoria executiva, e também aqueles que estão envolvidos indiretamente, né, e até convido, né, reforço que o Conselho Municipal está aberto para que todos possam participar nas reuniões, né. Estávamos aí um pouco assim, sem as reuniões devido de todas essas pandemias e esses problemas que houveram, mas retomamos, né, agora no mês de julho. Depois eu vou pontuar rapidamente. Então, hoje o Sistema Municipal de Inovação ele está composto por o Conselho Municipal de Inovação, município de Cascavel, Câmara Municipal de Vereadores, a Fundetec, como aí eu vejo uma ponte, né, que estreita essa relação do ecossistema com o governo, os ICTs e ICTMs, instituições de ensino superior e tecnológico, empresas e entidades estabelecidas no município, empresas inovadoras, entidades de fomento, entidades públicas, arranjos, promotores de inovação e inventores independentes. Falando sobre o Conselho Municipal de Inovação, nós tivemos até aí nossa reunião, né, foi dia 29 de julho, até alguns aqui estão na sala hoje participaram, né, a gente fez até, acho que para o Conselho foi uma novidade, né, todos já estão acostumados, mas para o Conselho foi uma novidade, fizemos uma reunião, uma modalidade parcial, né, remota e presencial, com os cuidados em relação às medidas preventivas da Covid.
e tivemos aí assuntos importantes tratados, né, a recondução da própria diretoria executiva. Né. Eu também estou representando a Fundetec como o secretário executivo do conselho também, né. E hoje a composição, deixa eu só puxar a colinha aqui, a composição hoje do Conselho Municipal ela é presidida pelo nosso presidente da Fundetec, né, Alcione Gomes, tem ali o vice, o Ângelo, que é da Unipar, secretário, a Luciana agora foi empossada da FAG, segundo secretário, Sérgio, da Cicleps, primeiro tesoureiro, Anderson Crivellari, Cefim, Conselho Fiscal, Paulo César, representando o Sindicato Rural Patronal, Vanessa, representando a Univel, e eu como secretário executivo, só para vocês saberem que nós procuramos envolver universidades, sindicatos, né, associação comercial, para poder realmente dar democracia e engajamento de todos nesse sentido. Qual que é o que eu vejo de oportunidades, né, hoje da atuação e contribuição no ecossistema? Opa, agora apareceu, belezinha. Promover a implantação da lei de inovação no município, divulgar e estimular a utilização de mecanismos legais de incentivo à inovação lei do bem, na informática, marco regulatório, articular ações de interesse regional junto ao poder público. Seria essas. Já temos avançado muito, né? Aí eu posso até citar, na próxima slide está ali algumas ações que nós temos feito, e o SEBRAE, a SIC, tem sido realmente um executor, o Iguaçu Vale tem nos ajudado também a fazer essa divulgação, né? Então, um pouco do que foi feito já pelo menos no meu tempo de atuação aí, né? Então, retomamos aí o Programa Municipal de Inovação com o edital do Radar de Inovação. Até eu vejo hoje um grande espaço para nós atuarmos através da ferramenta Radar de Inovação, né, que está dentro ali da jornada do empreendedor, e temos aí o desafio de poder implementar ela e colocar ela para funcionar, né, que é uma excelente ideia, e temos muito aí o que crescer com ela também. O Espaço Criar, onde foi feita a reunião do Conselho, né, que foi um ambiente ali que estamos também com o Senai, aproximando cada vez mais, né, outros agentes para participar nesse processo com a aceleradora. A Estação de Inovação, que é um projeto que está em continuidade aí de transformar o Terminal Oeste, né, o antigo Terminal Oeste, em um ambiente de inovação, né, onde você vai ter ali os espaços ali de SEBRAE, a SIC, Empresa Fácil, e entre outros ali, para poder realmente dar todo o suporte e apoio para o empreendedor, para o inovador, para aquele que está precisando de uma ajuda no início do protótipo, né, e projeto dele. O Programa Empresa Inovadora, que é outro tema que também nós tivemos uma dificuldade de conseguir traduzir o que a lei trouxe, né, porque a lei ela acabou não, como aspecto da lei ela vem só disciplinar, ela não traz detalhes, né, do programa. Então a gente fez já temos um esboço já para poder integrar o programa, né. Esse programa é assim, em resumo, né, eles são 3 benefícios municipais, né, que é IPTU, ISS e Alvará, que as empresas sendo certificadas como inovadoras estarão recebendo pelo município, né. Então, dentro da reunião do conselho, nós estipulamos, em virtude até, apesar que ela já tinha sido votada e implantada em 2016 e na reunião do conselho em 2017, mas decidimos em iniciar esse processo agora em 2021, né, em questão da lei, respeitando a lei aí eleitoral, né, para que a gente não entre em nenhum problema de probidade administrativa por ser um benefício, né, dentro do ano. E o Parque de Agroinovação, que é um projeto aí de proporções enormes, né, para estar também fazendo auxílio e apoio, onde a própria lei de inovação ela trouxe esse agente para o processo interno do município de Cascavel. Então, seria essas palavras que eu tinha para apresentar aí de uma forma mais rápida e objetiva para vocês. Me coloco à disposição, né? Abrimos aí o debate aí, Jadson, e se vocês acharem necessário, a gente pode depois tratar, até para retomar esse assunto, né? Tratar lá de uma forma mais detalhada e pontual
algumas necessidades que a gente possa ver aí para apresentar para o grupo, ok? Muito obrigado. Legal, Fabrício, muito obrigado aí, tá? Foi muito claro, muito sucinto, parabéns aí pela capacidade de síntese e simplificação de um assunto tão vasto aí, né? Ô, Jadson. Fala, professora. Bom dia a todos. Eu posso fazer só uma pergunta para o Fabrício? Claro, sem dúvida. Antes que você inicie. É que eu não sei se eu não escutei, mas o Reginaldo da Unioeste, ele não estava no Conselho Municipal de Inovação? Porque eu não sei se eu não escutei o nome dele. Professora Piedade, dentro da diretoria executiva, né, nós temos essa composição, né, que seria aí o secretário, né, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e conselho fiscal. Então, nós não temos a figura hoje, nós estamos com representantes de universidades, né, mas dentro da diretoria executiva foi composta dessa forma, foi feita a eleição, né. O que você tem é outros membros que participam diretamente, como eu falei, né, a Unioeste está dentro desse processo, né, o Iguaçu Vale também, com outros representantes, né. Mas dentro da diretoria executiva que foi feita a eleição lá em 2017, ela foi composta dessa forma. Mas, assim, como eu já coloquei aqui, é importante a participação de todos, né? É só que, conforme foi feita a votação da diretoria executiva lá em 2017, como a gente precisava fazer recondução, ela foi feita dessa forma. Eu participei lá em 2017, participei por, bom dia a todos, né? Por quase 2 anos e até agora nessa gestão aí, eu, o Carlos Guedes, conversamos junto com o Michel lá na SIC e optamos em colocar o Sérgio, que é o executivo, que é dedicado a isso e não a gente. E aí, é só esclarecendo a Piedade, o conselho ele é maior, o problema é que é o número de cargos ali, eles são pequenos. Então, tem os demais integrantes do conselho. Tem um representante da COPEL, tem um representante da UTF-PR de Medianeira, né? UTF-PR de Medianeira. Tem mais alguns representantes de outras entidades, o da FAG, o Sérgio De Angeli, é representante também. Então, nas reuniões do Conselho Municipal tem um grupo maior, mas aí quando foi escolhido a diretoria, foi quem se prontificou a fazer parte da diretoria. Eu acho que eu estou me confundindo, então, porque eu estava na reunião que teve a primeira eleição, talvez eu esteja me confundindo nos conselhos. Isso, tem uma confusão, tá? São 3 conselhos em Cascavel. Não, mas era de inovação mesmo. E eu lembro que foi lá ali onde tem ai, meu Deus, onde fica a Secretaria de Desenvolvimento. Não, as reuniões do Conselho, baseado na Lei Municipal de Inovação, inclusive, é uma alteração que tem que fazer na lei, obriga que seja na Fundetec. Isso está escrito na lei que as reuniões têm que ser na Fundetec. Não, desculpa, acho que realmente foi confusão minha. Eu vou resgatar as coisas aqui da minha memória para eu ver, porque eu estava presente no dia de uma eleição que o Reginaldo ficou sendo o representante da Unioeste. Mas eu vou me lembrar. São 2 conselhos, até inclusive, quando começou a Lei Municipal de Inovação, eu fui participar desse lá na Fundetec e o Álvaro, que está aqui, que estava junto com você nessa outra reunião. Até eu me confundi, tá? Porque eu também tinha na lembrança aqui que o Álvaro e a professora Piedade eram parte do Conselho Municipal de Inovação. Não é um outro mas não é um outro conselho que não é baseado na lei. Tem seria até bacana a gente esclarecer isso aí. Eu não vou lembrar tudo de cabeça agora. Sim. Mas tem um conselho municipal onde está o SEBRAE, onde estão outras entidades e tem o conselho que a lei obrigou a ser criada. Essa lei ela foi assinada lá na gestão do Edgar, no dia 26 de dezembro, a data dela, e ela obrigou a ser criado um conselho, tá? Então, inclusive, ela ficou um período ali sem ninguém saber o que fazer,
discussão com... Nós sentamos lá e pegamos cláusula a cláusula da lei para tentar entender o que foi colocado, porque ninguém sabia dessa lei. Era uma lei que simplesmente estava para ser sancionada pelo prefeito, só que ninguém sabia, e ele assinou e mandou para frente na última semana de gestão. Tá? E aí depois é que teve que se correr atrás para fazer todo o levantamento, ver o que era a lei. Inclusive, na lei tem algumas cláusulas que obrigam determinadas secretarias todas as secretarias municipais a destinar um percentual em inovação. Tem uma complexidade nessa lei e muitos ajustes. Ela é obrigada a fazer lá o café com inovação, acho que é 3 ou 4 por ano, né, Fabrício? Sim, sim. Esse ano a gente fez até juntamente lá com a inauguração do espaço, né? Mas, assim, em virtude da pandemia, a gente não conseguiu fazer muitos eventos, mas ela tem uma obrigatoriedade do café, o evento tecnológico também, que é o Tecnovação. Isso. Esse café com inovação, na lei, obriga que seja feita na Fundetec. Então, foi até uma discussão nossa de abrir isso aí, não tem sentido ter que fazer lá na Fundetec, visto que tem o espaço ali junto ao teatro. E aí a gente acabou falando, não, claro, vai ter que ser feita uma proposta de mudança na lei, encaminhar para a Câmara de Vereadores, fazer todo o processo de mudança. Mas não tem sentido tendo um espaço ali central, você ter um custo de levar pessoas até a Fundetec para fazer o café com inovação, que é obrigado a fazer lá dentro também. Sim. Até, Piedade, a tua colocação ali, hoje o Reginaldo está representando a UniOeste, né, mas não diretamente na diretoria, tá? Isso que eu tenho o histórico das atas que eu posso te responder aquilo que eu busquei de informação, tá? O porquê a UniOeste não está na diretoria, de Itaipu, né? Também no conselho lá. Até porque a lei ela prevê aqui, né, como eu falei aqui, os agentes, né, universidades em geral, né, você tem os ICTs. Então, assim, vamos dizer assim, o Sistema Municipal de Inovação, ele é composto por mais agentes. Talvez esteja lá registrado como Sistema Municipal de Inovação. Se eu não sei, se eu teria que... Assim, eu peço para você, se você tiver alguma informação a respeito, para a gente poder compilar isso e até esclarecer numa própria reunião do Conselho Municipal, né, para não ter divergências aí, a gente alinhar essa informação. O que precisava esclarecer aí deixar bem distinto esses dois conselhos, esse que a Piedade se comentou e o que baseado na lei, até para que seja de entendimento nosso. Eu estou vendo até aqui o artigo 7º. Eu estou vendo até o artigo 7º aqui, Piedade, ele fala realmente que existem os representantes, tá? Mas, assim, a gente só precisa diferenciar que existem os representantes e a diretoria executiva, né? Então, a diretoria executiva, ela ficou, aqueles agentes que eu falei, até eu posso rapidamente só pincelar, ficou o presidente como Fundetec, Alcione Gomes, o vice, o Ângelo Unipar, primeiro secretário ficou a Luciana da FAC, o Sérgio representando a SIC e a SIC Labs, primeiro tesoureiro Anderson Crivellari, que é a Secretaria de Finanças, né, que é a Secretaria Interna do Governo, Paulo César Valim, que é o do Sindicato Rural, e Vanessa Tax, que é a Univel. Tá? A respeito do Álvaro, que você comentou, até o Álvaro participou da última reunião, a gente teve que fazer algumas alterações. Como o Sérgio, que está agora como executivo, né, e como está dando sequência no programa de empresa do nosso edital, né, de programa digital de inovação. Então, com base nisso, agora teve essas mudanças, né? Foi o Sérgio e tivemos também a mudança do representante, que era o Robertson Parisotto, que era da FAC. Mas representantes dentro do Conselho existe aqui a Secretaria Municipal de Administração, além da Fundetec, CEFIM, que já foi falado, SENDEC, CEPLAN, a própria Câmara, a UniOeste, Instituto Federal do Paraná, instituições de ensino privado, SEBRAE, FIEP, a SIC, a MIC, CONDEC, Sindicato Rural Patronal de Cascavel, o SENAP e o Sindicato dos Contadores.
Então, seria esses membros os que fazem parte, representantes do conselho. Só diferenciar, então, isso agora, conseguir encontrar aqui. Então, nós temos a diretoria executiva e os representantes do conselho. Tá? Legal, Fabrício. Você se responde a pergunta. Deixa eu dar um encaminhamento aqui. A gente está aí na qual também o James Bertolini, que é do conselho lá de Foz, né, presidente do Conselho de Inovação lá de Foz. Eu queria colocar dar uma apimentada aqui num ponto específico e a gente continuar na discussão sobre o conselho, tá? A ideia, conversando recentemente aí com o Ronan, com o Carpes, com o Alan, como a gente colocar esses conselhos de inovação que já existem, né? Eu até nem sabia que eram 2, mas assim, com certeza existia algum mecanismo. E a gente estava falando em como implementar junto aos nossos governos locais, né? As prefeituras e também ao governo estadual, por que não, né? Aliás, a gente está tendo uma conversa em paralelo também com o governo estadual, na linha do Data Lab, né? Como a gente ter um pouco mais de participação do Iguaçu Vale, do SRI e das universidades, dessa conversa toda que a gente já faz, né, toda semana, como que isso poderia ter um relacionamento maior com as ações desses governos municipais e estaduais em 2 aspectos, né? No acompanhamento de projetos de inovação que estejam em curso e na implementação de políticas de Open Gov, tá? E o Open Gov, ele tem basicamente 2 princípios, tá? O Obama, quando no seu primeiro mandato, acho que foi no primeiro, 2009, 2008, ele colocou pela primeira vez no governo americano um CTO. Então, o governo tinha um CTO, e esse cara, no primeiro dia, junto com o Obama, tal, lançou o governo, a iniciativa de Open Gov do governo americano, onde a ideia era 2 princípios básicos. Princípio 1, transparência com relação aos dados, né? Então, todo dado que é processado pelo governo federal americano, a partir daquele momento, tinha um certo tempo para ficar disponível. E aí, assim, não só disponível, mas dentro desse princípio 1, que até, sei lá, era o princípio 2, ou estava dentro do 1, era melhorar a qualidade desse dado, a forma de disponibilizar e a facilidade de acesso. Uma coisa acho que até no Brasil, acho que tem essas leis que todo cidadão tem direito aos dados do governo que está mexendo com os meus próprios dados, né? Só que, assim, a forma de conseguir isso é inviável, né? Então, 1, tem que ter a transparência com relação ao dado do governo, e 2, isso tem que ser disponibilizado de uma maneira simples. E isso funciona em parceria com o segundo princípio, que é possibilitar a iniciativa privada, fazendo uso dos dados abertos do governo, trazer projetos inovadores e que sem esses dados não seriam viáveis. Por exemplo, no caso do governo americano, lá um grande case foi o uso de informações do sistema de ensino, então dados de aprendizado, regiões onde as escolas estavam com desempenho maior. Tinha todo um tabu em cima disso, né? Porque eu não posso dizer que a escola do bairro X está melhor que a escola do bairro Y, mas eles abriram esses dados, fizeram isso de forma anonimizada, e aí novas empresas, novas iniciativas que dentro do governo não aconteceria, né? Novas empresas trabalharam em cima desses dados, lógico, de maneira anonimizada, o conselho garante que tem uma certa disciplina, um acesso a esses dados, e novas soluções saem a partir disso, tá? Então, a ideia da discussão aqui, se possível, né? Eu gostaria que a gente debatesse um pouquinho como que esses conselhos podem ser a ferramenta da gente conversar um pouco mais de perto com os departamentos de TI, os departamentos de inovação das prefeituras, né? Não acho nem que é departamentos de inovação, departamentos de TI mesmo, né? Que geralmente trabalham com isso. E outros eventuais projetos, talvez cada prefeitura faça de uma forma diferente. O governo do estado tem um secretário lá de inovação, né? Até o Hugo está em bastante contato com ele, o Domakoski. Então, tem um cara lá específico em tocar inovação. Não sei se acontece isso em cada prefeitura, mas que esses conselhos tenham uma navegação mais estreita com esses órgãos de processamento de dados, de projetos de inovação, para que a gente tenha uma iniciativa de Open Data que possibilite às nossas empresas da região, empresas já instaladas e principalmente o surgimento de novas empresas,
que vão criar propostas de valor com base nesses dados. Tá? Então, o ponto 1 do princípio do OpenGov é que os dados estejam disponíveis, amplamente disponíveis em interfaces fáceis de acesso. E ponto 2, que as inovações, que os projetos dos municípios sejam tocados em parceria, né, ou incentive a parceria dessas empresas privadas para resolver os problemas do governo. Tá? Empresas que geralmente são da região, mas acho que nem tem essa restrição, tem que ser da região, não. O importante é que a iniciativa privada tenha esse espaço para resolver um problema lá que talvez para o governo não é imediato, mas a startup acha um jeito de tornar isso viável. Tá? Então, fazendo essa contextualização aqui, queria pedir que o James Bertolini contasse um pouquinho como que tem funcionado o conselho lá de Foz, e se mais alguém aí tiver envolvido com algum conselho municipal em outro município, por favor, se indique no chat e já está automaticamente escrito para falar aí como próximo, tá? Que acredito que tem mais gente aí de outros municípios, então, que também tem iniciativas parecidas. A ideia é a gente, eu sei que não vai ser um único conselho, tá? Mas a ideia é a gente ter um padrão aqui, enquanto governança SRI, Iguaçu Vale, que a gente enxergue para esses vários lugares o que está funcionando e a gente faça recomendação de adoção de prática, e levando para OpenGov, para criação de novos produtos, uma participação mais efetiva desses conselhos junto à prefeitura em assuntos-chave relacionados a processamento de dados e inovação. Olá, bom dia a todos. Me escutando bem? Muito bom. Show. Beleza. Em dúvida aqui, nós estamos sem luz na fazenda aqui, estamos só na bateria aqui. Mas beleza, muito bacana que o Jadson comentou agora. Eu acho que esse é um caminho sem volta, um caminho que nos faz abrir muitas portas na área de inovação, na área de tecnologia. Aqui em Foz do Iguaçu, nós focamos o Conselho Municipal em duas vertentes. Uma vertente é fazer ser aplicada a lei de incentivo. Então, nós temos aí hoje já empresas que estão gozando de benefício fiscal para ser implantadas em Foz do Iguaçu. E o segundo foco que a gente tem é a implantação e a construção do Centro de Inovação, que vai ser um edifício aqui em Foz pela Prefeitura, que vai ser a base de acolhimento de startups e empresas inovadoras. Eu acho que o Conselho Municipal ele poderia, sim, como o Jadson colocou, abrir muitas portas e facilitar muito a comunicação com a prefeitura, com os órgãos governamentais. Existe uma dificuldade muito grande, existe uma dificuldade de alinhamento objetivo e que talvez a gente tenha que juntos ali achar um caminho para que a gente consiga contornar isso aí. Mas esse é o caminho, não é um caminho sem volta. Existe muita demanda dentro do governo, do estado, que a gente vai precisar desatar esses nós ali e fazer com que nossas empresas ali cheguem para desenvolver ali soluções para esses problemas. Bacana. James, falando em fazenda, a hora que fizer reunir o pessoal de novo lá, convida, que o lugar é muito bacana, hein? Estão convidados todos. Bom, o James tem um espaço lá na fazenda, muito legal, tá, pessoal? Tá todo mundo com saudade aí dos encontros presenciais, né? Mas vamos lá, vamos se adaptar. Pessoal, tem mais alguém aí de outro... o Márcio Pinheiro aqui se inscreveu aqui. Por favor, conta para nós um pouco aí, Márcio, como que está o Conselho em Toledo, a Lei de Inovação lá, por favor. Bom dia, Jadson, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Estou com meu notebook meio longe aqui, vamos lá. Vou ficar sem imagem, tá? Bom, a Lei Municipal de Inovação em Toledo, o Alan acompanhou de perto aí também, ela avançou bastante, né? Mas nós não temos um conselho constituído ainda, né? Então, essa lei... A lei, pelo que eu vi, ela passou pela minha mão aqui para dar uma revisada, tentar contribuir com alguns pontos, e eu fui buscar algumas outras leis, Maringá, enfim, de outras cidades. Eu percebi que é a mesma base, eu acho que o pessoal saiu copiando aí e foram construindo. Então, imagino que a de Cascavel tenha pontos parecidos aí também.
ela avançou, foi aprovada e agora a gente está na fase de constituição do conselho, né? Caminhou, teve uma reunião agora no último dia 21, infelizmente eu não participei, até acabei de perguntar para o Otimar aqui o status de como ficou. Havia um impasse na definição das cadeiras, né? Por exemplo, uma cadeira só para cooperativa de crédito, aí dá a cadeira para quem? Se quer para o Cicobi ou para o Sicredi, né? Havia uma cadeira para as universidades, dava cadeira para quem, né? Então, havia essa questão aí com relação à definição de cadeiras. A CIT tem uma cadeira lá, né, garantida já, e certamente a gente vai estar atuando bem forte nesse ponto. Mas estamos aí empacados nessa situação de definição ainda dos membros deste conselho, né? O entendimento nosso aqui é que, por ser ano eleitoral, não vai caminhar muito a não ser essa definição aí efetiva dos membros do conselho. A gente entende que a sequência mesmo aí vai acontecer a partir do próximo ano, né? Então esse seria o status atual aí do nosso Lei Municipal de Inovação aqui. Outro ponto importante que eu venho observando aí, talvez valha a pena a gente voltar os olhos para isso, é o seguinte: politicagem é muito ruim, né? Eu particularmente não gosto, mas política é bom. Talvez em Toledo, por exemplo, a gente não tem uma secretaria de tecnologia e inovação, porque a gente tem um puxadinho, né? Tem um secretário de desenvolvimento, de não sei o quê, 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 e lá no finalzinho, inovação. Então o cara tem um monte de coisa para ele cuidar, né? De repente, vale a pena a gente se aproximar aí de potenciais candidatos ou esperar esse povo se eleger e chamar para um bate-papo, mas vale a pena, né, algum vereador puxar a criação aí de uma secretaria de tecnologia e inovação na cidade. Aí a gente teria um secretário pensando de forma dedicada a essa questão, né? Certamente a gente teria mais assertividade aí no avanço desses pontos que o Jadson tão bem colocou aí e que são fundamentais para a gente poder avançar aí como Estado, inclusive. Beleza? Seriam essas as minhas colocações aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, hein, Márcio? Pegando o gancho do que o Márcio comentou, tem um case muito legal de Pato Branco. Alan, talvez o Caixa possa trazer. Eles criaram a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, que aqui não tem aí na maioria dos municípios. Acho que no Paraná eles foram pioneiros nisso, já há uns 3 mandatos, deve fazer uns 12 anos, e eles têm uns cases bem bacanas lá. Então, talvez seria trazer para uma reunião virtual esse case da secretaria, que evoluiu lá, né? E como é que eles chegaram nesse ponto. É o Gerry que é o secretário, não é, Ciro? Que era um cara eu não sei quem que é o secretário agora lá, tá? Mas trazer ele numa reunião virtual aí para um tema seguinte, para contar essa história lá, achei bacana. Legal. Bem pensado. Eu até vi recentemente, acho que você começou a falar, eu lembrei dele. Ele era coordenador do curso lá da Mater Dei, uma época eu fui fazer uma palestra para ele lá. E esses dias eu vi um programa deles, e aí ele estava lançando o programa lá da região sudoeste lá, bem lembrado, acho que é bem bacana. Temos mais um inscrito aqui, ó. Tá, alguém esclareceu aqui que agora é o Marcos, o GR deu aula para mim. Quem tinha falado aqui? Nilmar quer falar um pouquinho sobre a inovação em Marechal. Por favor, Nilmar, fala aí. Bom dia a todos aí. A gente só, no caso aqui, Marechal Rondon, a gente está trabalhando na lei de inovação assim, dentro do CODEMAR, né, Conselho Municipal de Desenvolvimento Marechal Rondon, criamos uma câmara técnica, né, de inovação e desenvolvimento econômico, né, empreendedorismo. E nós temos aí em torno de um ano e pouco aí assim, um ano e meio, trabalhando em cima da criação do desenvolvimento do texto dessa lei, né? Nos embasamos na proposta na minuta do SRI e em cima dessa lei nós fizemos várias modificações, né, para simplificar um pouco aqui para o município, né? Nós optamos assim por, às vezes, talvez, vamos ver, para não criar, digamos, um fundo municipal, né? Porque isso aumenta muito, você cria, digamos assim, organismos, né? Dentro de órgãos públicos, e eles, na verdade, só servem para criar cargos, né?
Então, um município pequeno que nem Marechal Rondon, às vezes seria interessante para nós que, assim, às vezes dentro da própria secretaria municipal, ter tratada de indústria, comércio e turismo, ter uma área dedicada à inovação, né? Então, muitas vezes, no nosso entendimento, não podemos gastar mais com o molho do que com a carne, né? Então, se o resultado, se os gastos públicos acabam indo mais para poder ter só uma estrutura burocrática. Então, focamos nisso aqui na nossa lei de inovação e, digamos assim, ela ainda está sendo finalizada, assim, um texto para ser encaminhado como uma sugestão para o poder público, né? Então, dentro de alguns dias, devemos ter as novidades da apresentação dessa lei aí para o poder público colocar em votação. Nós temos um estreito relacionamento com o secretário dos Comércio, que assim, que já tem contribuído muito aí para o nosso trabalho. Só para contribuir, Nilmar, em Rondon tem o Conselho de Desenvolvimento e dentro do Conselho de Desenvolvimento tem a Câmara Técnica de Desenvolvimento, que tem bastante a Câmara Técnica de Inovação. E dentro dessa Câmara Técnica que acontecem as ações, né? Enquanto não é criado esse conselho, né? Inclusive, a Câmara Técnica tem muitas ações que depois o conselho continua tocando ou continua como uma Câmara Técnica dentro do Conselho de Inovação. Na verdade, o que acontece é o seguinte, na própria legislação, assim, já colocamos que dentro do conselho não vai ser criado mais um conselho. Dentro da própria Câmara Técnica do CODEMAR, que o CODEMAR é um conselho instituído por lei, né? Então, na Câmara Técnica do CODEMAR, será definido os membros do Conselho de Inovação. Daí a gente diminui a quantidade de órgãos aí para ter que manter funcionando, certo? Legal, pessoal. O Glauco aqui também queria falar um pouquinho sobre a Lei de Inovação do Conselho em Santa Helena. Por favor, Glauco. Bom dia, pessoal. Para atualizar vocês como é que estão as coisas aqui. Desde o ano passado, né, nós começamos a trabalhar dentro do Conselho de Desenvolvimento Municipal a Lei de Inovação. Avançamos todo o processo, também mais ou menos copiando o que se faz nos outros municípios, né, e trazendo para a nossa realidade aqui local. E nesse conselho, então, participando os diferentes órgãos, nós agarramos na parte do fundo municipal para sustentar as ações de inovação no município, tá? Então, desde o ano passado, quando foi para os advogados da prefeitura, parou o processo, tá? Da lei de inovação. E também, como já relatado aqui, acredito que esse ano a movimentação vai ser pequena pela questão política de eleição, né? E acrescentando a isso, não quer dizer que nós estamos parados, nós estamos refazendo todo o habitat aqui do município, com a forte presença da Associação Comercial, do SEBRAE, da própria UTFPR, então, e a UTFPR também fazendo uma revisão dentro dos seus processos. Então, aqui, a coisa está andando, tá? E nós estamos entendendo que nós temos um viés positivo para passar essa lei de inovação assim que a gente conseguir fazer isso aí. Claro que nós estamos precisando de um suporte, que eu acredito aqui no município, jurídico, para a gente fazer realmente um fundo que sirva para a gente conseguir fazer umas ações bastante efetivas, tá? Nós paramos muito nisso, e na época o Altair do SEBRAE, que estava atuando muito nisso aqui, que foi para ver se conseguia desenrolar essa situação para nós, tá? Eu acho que, de uma maneira breve, é isso que está acontecendo aqui com a gente. Obrigado. Tudo bem, não quero mais ouvir. Pessoal, Jadson, interessante, né, que a gente, nós estamos num ambiente tão fértil aqui, né, que a gente fala assim, pô, eu sabia que tinha pelo menos o James de Foz, né, e já apareceu mais 3, 4 aí que também estão envolvidos nos conselhos de inovação. É muito importante essa troca, né, a gente pode com certeza aprender muito um com o outro aqui. Quem que tinha uma pergunta aí? Fabrício Jadson. Fala, Fabrício. Eu só queria aproveitar, a gente viu muita gente compartilhando aí dos outros municípios, né? E até eu
incomodei um pouco o Alan do Sebrae, até porque ele está na frente do SRI nesse sentido das leis de inovação. E até ouvi ali o Nilmar falando sobre câmaras técnicas, né? Então, assim, eu não sei se isso internamente seria possível, mas como a gente percebe aí que está todo mundo procurando informações, desculpa até a minha sinceridade, correndo para todos os lados, não seria interessante nós formarmos uma câmara técnica representando cada município, até nesse momento, até aproveitando que nós temos os Iguaçu Valles aí, né? Nós temos Foz, Toledo, Marechal, Cascavel, Palotina, se não me engano, é isso? Né? Se nós pegássemos um representante de cada Iguaçu Valley e fazermos uma câmara técnica, e aí a gente, lógico, abriria para todos os participantes do Iguaçu Valley, mas temos representantes para organizar melhor aí essa frente, para a gente poder realmente fazer essa frente de implantação das leis, né? Lógico, esse processo agora vai ser mesmo estrutural, porque a gente tem esse cenário de eleição, então não vai ter muito o que ser feito e implantado, né? Até como eu já comentei do próprio nosso programa de empresa inovadora. Mas eu acho oportuno a gente já iniciar essa discussão e como foi pego muito, até a lei própria, se não me engano, acho que foi o Glauco mesmo comentou, que nós fizemos uma cópia de outras leis, né? Mas isso muitas vezes a gente não consegue, da nossa realidade, implementar isso, né? São situações distintas, são áreas diferentes, nós temos o agro muito forte aqui, então outras regiões são mais áreas de tecnologia. Então, assim, eu gostaria de a gente poder fazer uma proposta de criar, não sei se seria essa nomenclatura, Câmara Técnica, né? E aí esses representantes trazendo as informações ou as necessidades e a gente construir isso em comum, já que é o espírito da própria Iguaçu Vale isso, né? Seria uma proposta. Muito boa, cara. Muito boa sugestão. E até nós temos dentro do SRI, tá? Do SRI Iguaçu Vale, que é o regional, de 5 pernas, uma delas lá está ligada a recursos e leis e tal. Então, a gente consegue encaixar lá dentro. Tenho certeza que o Alan consegue nos ajudar aí. Deixa eu só colocar mais um... Eu quero citar alguns exemplos aqui, tá? De como que esse conselho pode atuar. E nós temos pouco tempo, eu tenho que deixar 5 minutinhos para o Alan aqui, tá? O Alan vai falar um pouquinho sobre a formatação dessa reunião nossa aqui, tá? Então, às 8h55 eu tenho um hard stop aqui para passar para o Alan. Só queria citar alguns exemplos, né? Então, onde que esse conselho pode dar alguns impactos muito imediatos, né? Tem várias contratações que os municípios fazem, onde fornecedores entram e o município fica meio amarrado depois em não ter acesso aos dados que o próprio município é dono, né? Seja um exemplo recente que nós tivemos na Prefeitura de Cascavel com o sistema de nota fiscal, mas aí a gente, isso está em tudo, sistema que conecta as escolas públicas, as próprias empresas de coleta de lixo, de transporte público. Então, com dado de coleta de lixo, com dado de transporte público, você tem hoje uma infinidade de aplicações que quando contratos para essas coisas foram feitos há 10 anos atrás, não fazia sentido você colocar uma coisa dessa no contrato. Mas hoje em dia você tem que colocar no contrato com o cara do lixo, com o cara do ônibus, com o cara... qualquer provedor de serviço para o governo, que esse cara tem que deixar o dado aberto, não só para a prefeitura, mas para qualquer outra empresa, que possa vir ajudar o governo a criar novas soluções com base nesses dados. E aí as prefeituras precisam de ajuda técnica, e aí o papel do conselho, né, de ser um consultor, né, de dar essas sugestões para que novos contratos, sei que é difícil mexer nos antigos, mas novos contratos onde a prefeitura contrata sistemas, onde a prefeitura faz uma licitação de um serviço, como coleta de lixo, por exemplo, o cara seja obrigado a deixar uma API, uma forma de acesso fácil, para que soluções de OpenGov possam ser desenvolvidas, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer dentro desse conselho. Só queria deixar essa provocação aqui, e acho que a gente vai ter que fazer aí, então, uma próxima etapa para poder tratar, por exemplo, a sua sugestão aí, Fabrício, da Câmara Técnica, achei muito legal, né? E fazer com que essa Câmara Técnica tenha encontros mensais, bimestrais, sei lá o que faz sentido, né? Com alguns oficiais dentro dos governos, né? Nas áreas específicas, né? Então, ela que vai fazer um contrato novo de sistema de RP, um contrato novo de concessão de algum serviço, que tem um item lá específico de OpenGov com características muito claras de qual a obrigação desse prestador de serviço, tá? Acho que era essa a minha última observação aí. Queria passar para o Alan, tá? Não cortar os 5 minutinhos dele, mas a gente pode voltar nesse papo aqui se alguém quiser complementar mais alguma coisa depois do Alan, tá, pessoal?
Carpes, Gostaria estava de... erguendo. Vai lá. Não, Alan, pode falar. Eu só queria trazer um fato que está acontecendo agora em Cascavel, né? Que a prefeitura trocou o fornecedor da nota fiscal de serviço, né? E isso é feito internamente, tá? Pensando que o contribuinte vai entrar pelo site da prefeitura e emitir a nota. Mas nós temos dezenas de fornecedores de softwares que estão envolvidos nessa situação e não são comunicados e não participam desse projeto. Então, quem que é o maior penalizado lá no final? É o contribuinte. O contribuinte é a empresa de software que fica segurando todo esse rojão. Então, eu penso que esse é um assunto para ser discutido, que esses projetos, eles venham a público, né, que sejam convidadas essas empresas de software para participar desse projeto e, né, diminuir esse impacto para o contribuinte, porque é muito grande, né, falando da minha empresa, né, e a gente sai ali de um ticket de 100 chamados dia para 300. Devido ao transtorno que isso gera. E a prefeitura, né, não trouxe isso a público. As empresas pegaram esse abacaxi, resolvem toda essa situação e o contribuinte é que paga todo esse custo, né? Então, eu penso que esse é um assunto que a gente já poderia trazer e discutir, e trazer o Iguaçu Haiti, que é a Associação das Empresas de Tecnologia do Oeste, para participar disso, né? Trazer as empresas para contribuir, e eu penso que dessa relação aí vão se gerar vários frutos aí, né? Beleza, Carpes. Boa sugestão aí, e inclusive é um assunto para ser tratado, né? Eu acho que isso tem que colocar, o Fabrício pode colocar na pauta aí, né, do conselho e falar um pouco mais sobre isso, né, diretamente com Cascavel, e aí você levar para um âmbito depois regional, né, trazendo o Iguaçu Vale e o SRI Iguaçu. Muito bom. Pessoal, excelente discussão, né? Nossa, muito, 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 muito bom a participação de todos, né? Só dar um panorama geral aqui para vocês. Nós temos hoje lei regulamentada de inovação no oeste do Paraná, em Cascavel, Foz, Toledo e Palotina, tá? São essas 1, 2, 3, 4 cidades, né, que nós estamos com a lei regulamentada. Cascavel e Foz está um pouco mais avançado, né? Já temos aqui informações de benefícios e Cascavel tem utilizado muito a lei relacionada ao fundo e ações pró-inovação, né? Então, acho que nós temos já algumas práticas aqui que podem ser, sim, inspiradoras para outros municípios. Estamos agora no momento em trâmite avançado de implantação da lei em Marechal Cândido Rondon, Assis Chateaubriand e Santa Helena. Guaíra está num processo lá de discussão, mas essas 3 que estão mais avançadas, que eu acredito que ainda esse ano devam ser sancionadas as leis de inovação. Então, na verdade, está espalhando, né? É um fenômeno necessário aqui para a região. E sim, eu acho que a ideia é fabulosa, Fabrício, da gente criar uma espécie de um grupo de trabalho, né, Jadson, baseado no SRI, talvez com a coordenação já do professor Gustavo, que ele está na temática de políticas públicas, que a gente consiga se reunir já, conforme a sugestão, inclusive, ali do Maurício de Palotina, a partir de semana que vem. E aí eu fui anotando alguns tópicos aqui que vocês foram discutindo, né? Por exemplo, essa questão dos dados, Jadson, nenhuma lei que eu conheço da região aqui, ela prevê essa questão da transparência e disponibilização dos dados públicos. Nem a de Floripa, que eu lembro de ter estudado, de ter analisado. O Hugo pode me ajudar, acho que estava participando aqui. A gente fez uma análise geral e não tem. Então, isso é novo. E eu acho que teria que ser incrementado, inclusive, nas leis de inovação. Então, esse é um ponto, dados. O segundo ponto é Fundo Municipal de Inovação. Ele é sempre controverso, tá? E um pouco difícil. O jurídico acaba não gostando muito, porque ele engessa muito a questão dos recursos. Mas é tão importante quanto, né? Você viu, o Cascavel está fazendo coisas, está saindo na frente, porque existe um fundo, né? Então, é importante isso. Terceiro ponto é a questão do conselho, estruturação, né? A gente viu o Márcio Pinheiro comentar aqui agora, né, de algumas
alguns desafios que Toledo teve, que talvez pode ser utilizado, né, esses exemplos aqui para outros municípios na hora de você montar um conselho, assim como Cascavel também, né? A gente tem quase mais cacique do que índio, né? Então tem que tomar cuidado, né? Não criar um monte de coisa. E aí, ainda mais relacionado a habitats de inovação, eu acho que aqui a gente não comentou, mas é importantíssimo que a gente estruture isso e um apoio efetivo em termos de tributação, em termos de vantagens para esses locais, que são especiais dentro dos municípios. As leis precisam prever benefícios exclusivos, né, para empresas e empreendedores que estão instalados nesses locais. E, por fim, a questão da estrutura, como bem falado aí do Ciro, em relação a Pato Branco, por exemplo, que tem um secretário. Eu não sei se precisa tudo isso, né? A gente tem batalhado para que enxugue, né? Tem um governo mais enxuto. Porém, pode ter um diretor, pode ter um coordenador, né, que possa trabalhar exclusivamente da pauta de inovação. Acho que isso é tão importante. E tudo isso que eu comentei, esses 5 tópicos, eu acho que é primordial trabalharmos agora, justamente por causa das eleições, né? Nós estamos num ano fantástico para que a gente traga os possíveis candidatos, os conselhos de inovação e apresentem pautas, né? Então, eu acho que esse é o momento mesmo, né? Então, eu sugiro aqui, eu já coloco o Sebrae à disposição, através de consultores nossos, para estruturar esse grupo de trabalho aqui, para a gente possa se reunir já na semana que vem para discutir exclusivamente a lei. Era isso. Estamos acabando aqui, né, Jadson? 9:02. Eu só queria mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela. Nós estamos com o objetivo aqui de fazer agora uma pesquisa relacionada às nossas reuniões aqui do Iguaçu Vale, tá? Nós temos percebido que presencialmente nós tínhamos mais participação do que digital. Então, o formato talvez poderia sofrer algumas melhorias para que as pessoas conseguissem participar mais, né? Talvez uma questão de horários, de formato, ou relacionado aos assuntos. Então, estruturamos aqui uma pesquisa, eu vou compartilhar daí em todos os grupos do Iguaçu Vale, tá? Para que vocês possam responder. Mas o objetivo da pesquisa é esse aqui, ó, ampliar a participação. Hoje, por incrível que pareça, né, Ronan, nós tivemos quase um recorde aqui de participação, junto com aquele dia que teve Buscapé e outros, mas hoje chegamos a quase até 40 pessoas, mas está tendo uma média de 30, 35 no máximo. E isso antes da pandemia, por exemplo, só presencialmente na cidade de Cascavel, nós tínhamos uma média de 25 presencial só em Cascavel. E aqui a gente já está com uma abrangência de 6 municípios e estamos com uma quantidade de 30, 35, então é muito pouco. Então, ou é assunto, ou é horário, alguma coisa não está estimulando, né? Ou concorrência com outras lives, com outras reuniões, alguma coisa não está estimulando. Então, é isso que a gente quer saber com a pesquisa, tá? Então, o objetivo dela é a gente aumentar, né, a participação de todos os municípios, né? Foz, Toledo, né, Palotina, agora com Marechal, né? Então, a ideia é que a gente amplie. E aí, proporcionar espaço para a pauta local. Nós temos sentido falta disso, né? Que a gente tem trazido pautas regionais, grandes especialistas, né? Grandes nomes, que está sendo, nossa, riquíssimo, só que a gente não consegue discutir a cidade, né? O ecossistema local. Como esse assunto agora, pegando em Cascavel, que tem 2 conselhos. Puxa, isso aí era um assunto que poderia ser discutido no Iguaçu Vale, mas num momento de pauta só para Cascavel, né? Então, esse é um dos nossos objetivos, é tentar primeiro aumentar e depois proporcionar um espaço dentro da reunião que seja da cidade, para que ela discuta seu ecossistema local e seus desafios. Então, aqui as premissas são do Iguaçu Vale, né? Que esses encontros continuem semanais, gratuitos e abertos, liderado por empreendedores. Vocês já estão careca de saber. Aí aqui a gente começa as perguntas essenciais, né? Dia da semana, horário, parte do encontro, se regional ou local, se não, sugestões, escrevam. Se sim, concordam em realizarmos a pauta primeiro regional e depois abrirmos para locais. Sugestões de pautas regionais, sugestões de pautas locais e alguma sugestão para atingirmos os objetivos propostos relacionados aos encontros do Iguaçu Vale. Simples, você consegue responder em 3 minutos aqui mesmo escrevendo, tá, pessoal? Vou compartilhar o link agora para todos. Isso aqui depois a gente compila e apresenta na próxima quinta-feira os resultados, e isso aqui vai ser tratado na reunião de coordenação, né, Ronan? Com todos os coordenadores locais aqui do Iguaçu Vale. Obrigado, pessoal. Volta a palavra aí, Jadson.
Obrigado, Alan. Obrigado aí pela apresentação, por ter percebido aí, né, e nos ajudado a andar com esse formato. A gente tentou já uma vez, né, nessa reunião, fazer um formato de 2 partes, uma parte mais geral, depois segmentar em salas menores. No Zoom dá para fazer isso, tecnicamente, mas acabamos que não conseguimos botar isso para executar. Então, a gente ainda continua procurando uma forma de fazer que esse nosso encontro aqui nos forneça o máximo possível de proximidade ao que a gente tinha no encontro presencial. E uma coisa muito importante no encontro presencial, eu digo até que era a mais importante, não era o encontro em si, mas era o depois do encontro, né? Esse networking, a parte da gente poder botar o papo em dia, uma informação que é trocada antes ou no final da reunião, ela era muito útil, e a gente perdeu isso com o Zoom aqui, né? O Zoom é um cara falando, é uma comunicação um para muitos, não é muitos para muitos, né? É diferente. A gente tem que tentar resgatar isso, fazer com que o networking continue sendo valioso aqui, tá? Então, fiquem à vontade nas sugestões, a gente vai fazer algumas experiências aí nas próximas reuniões com relação ao formato. Tá bom, pessoal? Era isso para hoje. Deixa eu passar aqui. O James pediu aqui mais 2 minutinhos. Por favor, James. Adson, aproveitando bem a sua colocação agora e aproveitando a tua fala anterior do acompanhamento desses contratos municipais para que eles se tornem de uma maneira mais transparente, não seria interessante nós elaborarmos aí como se fosse um checklist para os conselhos municipais apresentarem na prefeitura e deixarem, por exemplo, a nossa secretária do conselho acompanhando esses processos de licitação e ela sim nos traz esses processos de licitação que estão para acontecer, e já com checklist, se tem, se não tem, o que precisa, o que falta para acrescentar. Porque uma coisa é a gente falar assim, a gente precisa acompanhar, e a gente não vai fazer isso, tem que ter uma pessoa focada para isso. Outra coisa é o que acompanhar, de que forma acompanhar e quais são os detalhes que a gente precisa se atentar. Então, seria muito bacana se a gente elaborasse um checklist para os conselhos trabalharem dentro das prefeituras. Perfeito, James. É super pertinente, tá? Eu acho que daí a gente já entra no como, né? Eu acho que o que, todo mundo está de acordo. O que o conselho deve ajudar a prefeitura a promover esse OpenGov, tá? O como, eu tive falando com algumas empresas, startups, inclusive da região, que trabalham em vendendo coisa para Gov de prefeituras. E, cara, o Fabrício deve saber bem disso, né? Esse caso que aconteceu em Cascavel, o prefeito, o secretário, seja lá quem assinou, o cara nunca teve a noção de que ele ia mudar um sistema e ia gerar um impacto tão negativo para algumas empresas. Ele não passou isso pela cabeça dele. Provavelmente ele assinou aquele negócio no meio do caminho entre uma reunião com o sindicato das tias da merenda, indo para uma reunião dos empresários, e no meio da viagem ainda pegou uma ligação do governador e o cara assinou aquele troço lá, tá, muda esse sistema aí, sabe? É muito rápido. O governo municipal, ele está muito em solo, né? Ele está muito em solo. Então, as coisas ali são para você pegar a atenção do cara. Vamos se preocupar com o OpenGov. Eu acho, ele até, se você explicar para ele, para o prefeito ou para o secretário, o OpenGov funciona assim, você quer? Quero. Agora, no dia a dia dele, conseguir fazer com que ele proporcione isso é muito difícil. Então, vai dos nossos próximos passos aqui, nos organizar para tentar ajudar os governos municipais a conseguir fazer isso. No caso do governo do Paraná, tem um cara lá, o Domagoski, com essa atribuição, e tem alguns assessores, né, de modernizar. Então, o governador botou um cara lá só para fazer isso. Não acho que, alguém até falou, né, a ideia é enxugar, não sei se precisa, né, já existem os conselhos, a última coisa que a gente quer é criar mais coisa, então vamos aproveitar o que já existe e tentar colocar dentro do que já existe e achar os caminhos, né. Mas eu acho que vai aí, então agora a gente entra no como, né, vários próximos passos para fazer com que isso aconteça. Então, a gente já tem um braço dentro do SRI, que é essa linha de leis e governança, que está o professor Gustavo, né? Vamos tentar encaixar por ali o que já existe, né, Alan? E aí, Alan, Ronan, a gente faz uma segunda call aqui antes da próxima reunião, e aí já fazemos uma próxima reunião já com algumas sugestões de primeiros pequenos passos bem efetivos que o SRI possa dar uma ajuda para esses conselhos que já estão rodando, né? Tem alguns conselhos aí que até talvez já tenham essas sugestões prontas, a gente não sabe. Eu acho assim, se a gente tivesse ali um checklist do que
contrato novo de prefeitura. E a gente vamos trabalhar dentro de prefeitura, porque daí os conselhos eles conseguem ter uma proximidade muito direta com a prefeitura. Mas, por exemplo, o que um contrato novo de transporte público precisa ter na área de transparência e tecnologia? Se a gente tiver esse checklist, é muito mais palpável, entendeu, Jadson? É muito mais fácil de você enxergar as deficiências. E deixa de acontecer o que você realmente acabou de falar e que realmente acontece. O cara não está ligado em 360 nas necessidades de cada contrato. Ele está preocupado no custo ali, se ficou bom, o secretário dele falou que está beleza, assinou e foi. E daí ficamos sem a perna da tecnologia e transparência. É isso aí. Show de bola. Bom, pessoal, acho que muito produtiva a reunião de hoje aí, né? Se a gente queria trazer mais para o contexto local e ter mais engajamento, acho que isso aqui afeta todo mundo, né? Na cidade, não sei se é do Alain ou do Hugo essa fala, né? Quando o Iguaçu Vale e o SRI se aproximaram, eu acho que foi o Alain, né? Que muito bem conseguiu definir, né? Como o SRI estava planejando ações regionais de longo prazo e tal, mas a inovação, o dia a dia, na vida das pessoas acontece na cidade, né? Então é importante a gente ter essa visão. Pô, é muito legal trazer o cara do Buscapé, trazer o cara do Fundo de Curitiba e tal, e ter essa visão. Mas vamos ser sinceros, né? Nesse momento de pandemia, você entra no meetup que acontecia lá em São Francisco, que isso aí é quem estava em São Francisco, você pode entrar agora aqui e assistir o meetup lá de São Francisco, assim como assistiu de São Paulo, de Recife, tá tudo aberto. Então, informação global tem pra caramba. Então, a gente precisa continuar apontar o canhão dos Iguaçu Vales municipais para os nossos problemas regionais, municipais aqui, do que afeta a nossa vida no dia a dia, né? Então, vamos achar um meio termo aí entre a gente traz um pouco dessa informação, né? Dividir um pedaço da reunião, vamos achar uma dinâmica onde a gente consiga deixar isso mais significante na nossa vida do dia a dia nas cidades, para o encontro semanal. É isso que a gente tem que tratar, tá bom? Agradeço a participação de todos aí e faço votos para que a gente ache um formato que continue sendo produtivo para todo mundo. Beleza, minha gente? Um abraço para todos.